Liberalismo. Já ouviu falar nessa ideologia? Vamos politizar! Vamos politizar. O surgimento do liberalismo se dá no colapso do feudalismo. É aquele sistema, sabe, de distribuição de terra, hierárquico, que tem nobreza, clero, a igreja, né, dominando muito forte. Mais ou menos essa tipo de divisão, uma divisão mais agrária, sabe, lá na Europa. E o liberalismo vem para quebrar essa ideia e vem do colapso desse modelo econômico e estrutural. É muito interessante que o liberalismo começa a dar seus primeiros passos aí, nesse contexto, de fazer um questionamento em cima do absolutismo monárquico, que é um sistema, né, que a monarquia era passar, o poder, né, a monarquia era passado de pai para filho. Mas por que eles questionavam tanto isso, né? De onde vem o liberalismo? Vem de uma parte da sociedade, da burguesia, que não era a classe dominante naquela época, lá atrás, sabe? Quem estava no poder era a nobreza, era a monarquia e era a igreja. E a burguesia, que era uma classe comerciante, que estava em ascensão, comprando terra e cada vez se expandindo mais pela Europa, estava começando a entender que elas precisavam dominar esse jogo político e se estruturar em cima disso. Então vem muitas dessas ideias liberais junto com a burguesia. A burguesia adotou essas ideias liberais de acabar com esse estado absolutista e monárquico, que só o poder fica concentrado na mão do rei. Teve o seu ápice, né? O seu grande destaque foi nas revoluções burguesas liberais. A Revolução Francesa, a inglesa, a americana, lá onde foi difundido os valores liberais. Um liberalismo chamado liberalismo clássico, que é o começo dessas ideias. Desses grandes acontecimentos, tudo se basearam em ideias principais, de grandes teóricos. Primeiro, era uma visão contra a igreja, uma visão contra o teocentrismo, o Deus no centro. Os liberais clássicos, os primeiros liberais, queriam fazer o quê? Colocar o humano no centro das coisas, das decisões políticas, sociais, e não Deus. Não ficar com o poder político legitimado só por essa é a escolha de Deus, o rei só é escolhido por Deus. Isso era uma ideia que eles não concordavam. Eles concordavam que precisava de um campo mais aberto para dialogar com a sociedade. O Estado separado do quê? Da religião. Essa era a ideia do liberalismo. Do Locke, que é o pai do liberalismo. Ele separa, ele fala, ó, igreja, quer dizer, religião e Estado não dão certo. Eles não vão trazer um governo eficiente, um governo que vai trazer o bem-estar para a população. Os dois juntos só trazem problemas em nossa história. E que a gente não pode ficar legitimando esse tipo de governo. Precisa, para gerar um bem-estar, esses poderes estarem equilibrados em suas caixas. Estava no governo representativo, que você votava, a sociedade apta a votar votava, e dessa votação iria vir seus representantes, os representantes do povo. Ele não acreditava numa democracia direta que nem os gregos. Que, tipo, o próprio sujeito se representar. Não, você vota e esse cara vai te representar dentro do processo político, dentro do parlamento. Ideias do liberalismo clássico. Os direitos naturais. Que o Locke pregava, que é o pai do liberalismo? Que os direitos naturais são invioláveis. O que são os direitos naturais? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Todos esses direitos naturais são inerentes do homem, estão juntos ao homem, e não pode ser tirado, que o Estado iria garantir e iria assegurar esses direitos que são do humano, que o Estado viria para poder garantir esses direitos naturais. Fala muito de estado de natureza, né, de um lugar sem Estado.
Além de fazer um individualismo racionalista, o que é o individualismo racionalista? Ele acredita no quê? No humano no centro. Não o Deus no centro, o humano. Então ele acha que o humano é um indivíduo dotado de razão. Os humanos vão fazer as melhores escolhas que, que couberem a eles. O que vai satisfazer eles. É esse individualismo racionalista. Achar que os indivíduos são totalmente racionais e vão fazer as escolhas corretas. As melhores escolhas. Esse é o liberalismo. O liberalismo tem essa fé no humano. Além da liberdade restrita, que é a liberdade. Falam também de liberdade negativa, que é a liberdade de falar o que você quiser, se expressar, sabe? Você ter sua voz ouvida, sem ninguém julgar, sabe? Você falar à vontade, sem restrição nenhuma. Mesmo que isso fira a liberdade do outro. Que isso vai ser uma crítica lá pra frente dos liberais sociais. A meritocracia. Ele acredita que todos os indivíduos nascem de forma iguais. Isso é fato, ele acredita nisso. O Locke e o liberalismo clássico, os autores do liberalismo clássico. Então, todos têm as mesmas oportunidades para crescer na vida. Eles acreditam nisso. O liberalismo acredita nisso. Só basta o quê? O mérito. O mérito para conseguir as coisas. É isso que eles veem. Então, se você se esforçar, você consegue mais. Se você não se esforçar, você consegue menos. Essa é a ideia da meritocracia. Depois, no liberalismo clássico, né, tem a vertente do liberalismo econômico, que não estão separadas, só são complementares, sabe? Um completa a outra, ou outra também adiciona alguma coisa que o outro não falou, mas isso faz tudo parte dos blocos liberais, sabe? Depois eu vou falar as diferenças, que às vezes numa ideologia vai ter o liberalismo clássico, mas não vai ter o liberalismo econômico. E o que o liberalismo econômico consiste? Consiste em acreditar que que o Estado não deve interferir na economia. Os mercados são racionais e conseguem se equilibrar na oferta e na demanda, sabe? Os mercados não precisam ser regulados. Se eles são regulados, eles não conseguem trazer eles não conseguem trazer o melhor preço para a população, não conseguem ser competitivos. Então eles querem que o Estado não intervenha na economia. Eles querem um mercado eficiente, um mercado que visam um equilíbrio de preços para o consumidor. É isso. E sem restrição, sem imposto, sem intervenção estatal. Esse é o liberalismo econômico, que é o Adam Smith, que é um dos principais teóricos, o pai do liberalismo econômico. E eu gosto de denominar que existem três tipos de liberalismo. Primeiro, o liberalismo democrata, ou pode chamar de liberalismo clássico, mas o liberalismo democrata é algo mais aprofundado nesse conceito que eu vejo. O liberalismo social também é um liberalismo mais social, entra para uma centro-esquerda. E o neoliberalismo, que é a nova forma do liberalismo de se expressar. Ou, quem não gosta de que se chame isso de neoliberalismo, eu chamo de liberalismo conservador. É a mesma coisa. Então vamos explicar um pouco sobre isso. O liberalismo democrata é o primeiro, é o liberalismo clássico junto com o liberalismo econômico. Ele acredita tanto nessas ideias do liberalismo clássico quanto no liberalismo econômico e compactua com essas ideias na questão da liberdade de expressão, na liberdade econômica. Esse é o liberal democrata. O liberal social, ele, ele, ele viu que o liberalismo econômico, se o Estado não intervém na economia, isso pode gerar crises no capitalismo. Isso pode gerar o quê? Desigualdade social. O que o liberalismo social é sensível é com a desigualdade. Isso acontece muito na crise de 29. A crise de 29 da Bolsa de Nova York, né? Da Bolsa de Valores lá, acontece que o capitalismo não consegue mais render, ele vai entrando em crise, uma superprodução. O capitalismo, o modo de produção é tão acelerado que isso vai trazendo crise para ele próprio. É isso que o liberalismo fala. Pô, então a gente está com uma desigualdade muito grande. As pessoas estão ficando sem emprego. Então o liberalismo social fala assim: não, vamos intervir agora na economia. E o liberalismo social acredita no quê? Eles não deixam de acreditar no liberalismo econômico. Só que eles sabem que
que em momentos de crise o Estado precisa intervir na economia. É esse que é o liberalismo social. É um liberalismo mais da centro-esquerda, que adoram assistencialismo, sabe? Que eles adoram um programa tipo de renda mínima, gostam de um programa social, sabe? O liberalismo social é mais assim, mas eles não deixam de ser da ideologia liberal. É o liberalismo que depois dessa onda do liberalismo social, o liberalismo social cai a sua popularidade e vão chegando novos fenômenos para resgatar o liberalismo econômico. O liberalismo econômico foi deixando foi deixado de lado no liberalismo social. O liberalismo econômico foi jogado para fora no liberalismo social e voltou como protagonista no neoliberalismo, com com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher, entre outros neoliberais, sabe? Entre outras figuras mais liberais conservadoras. Eles acreditavam que o quê? Eles são um pouquinho mais, é uma teoria mais avançada do liberalismo econômico. Eles, além de resgatarem, eles querem quebrar esse Estado. Como é que é quebrar esse Estado? Eles não querem, eu tô falando em quebrar, não é para tirar o Estado. Eles não querem isso, mas eles querem o Estado mínimo. Que é o quê? O Estado interferindo na economia só traz problemas, mal-estar para o mercado. Só traz mal-estar para a população também. Não está trazendo eficiência. O Estado é um gastador. O Estado, se você coloca tudo na mão do Estado, gera muita corrupção. O neoliberalismo vem com papo da questão da corrupção e também da eficiência. O Estado é ineficaz, o Estado é gastador. Nós precisamos fazer um equilíbrio de contas, ganhar mais do que gastar. É isso que é o neoliberalismo. Eles resgatam esses valores, além de ter uma agenda um pouquinho conservadora no fundo, sabe? Eles não abandonam também o conservadorismo. O que a gente pode falar do Brasil? No Brasil, como que chegaram essas ideias liberais? As ideias liberais chegaram junto com os estrangeiros, por meio de carta, por meio de documento, registro, livros. Então, a gente foi sendo influenciado por, por ideologias externas. O liberalismo foi chegando de forma externa com os viajantes. E foi sendo adotado. Foi sendo adotado em várias revoltas que tiveram no Brasil. O Brasil teve muitas revoltas internas. E principalmente na Inconfidência Mineira. Lembra do Tiradentes? Ele queria acabar com a questão da exploração do ouro lá em Minas. Que ele queria que isso revertesse pro povo mineiro e não pro estrangeiro. Que Minas Gerais tivesse mais soberania diante de seu ouro. É isso que é a ideia do liberalismo. O liberalismo no Brasil, ele vem de forma para descentralizar, que os estados tenham mais autonomia em suas decisões. Esse é o liberalismo que vem mais dentro do Brasil, com a Inconfidência Mineira, com grande destaque. O liberalismo nas épocas entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, período regencial, quando Dom Pedro II era criança. Os primeiros partidos liberais. Foram fundados os primeiros partidos liberais, que tinham o nome de Farroupilha e Chimangos. Depois você pode pesquisar melhor sobre isso. E eles tinham a ideia de quê? Da descentralização. Eles queriam fazer mais ou menos parecido com o modelo americano, que é cada estado decide suas próprias leis. Eles se inspiravam um pouquinho nisso, sabe? Claro que uns eram mais exaltados, uns queriam mais com mais profundidade, outros queriam por meios mais moderados. Mas essa era a ideia do Partido Liberal. E no segundo reinado, quando tem a divisão de liberais e conservadores, o Partido Liberal não fazia tanta diferença assim ao Partido Conservador. Tinha algumas ideias diferentes, mas eles eram da mesma classe política, agrária, dona de terra. Mas foi na Convenção de Tours, a Convenção de Tours foi onde que esses liberais se reuniram para discutir ideias republicanas, ideias para acabar com a monarquia, para tirar Dom Pedro II do poder. Então,
o liberalismo foi a ideologia no Brasil que foi responsável pelo republicanismo, para tirar as mãos da monarquia no poder. É isso que é muito marcado. E lá é onde que se funda também o PRP, o Partido Republicano Paulista. O partido do café com leite, sabe? É o partido das oligarquias das oligarquias paulistas. E os conservadores foram mais para as oligarquias mineiras. Não é regra, mas grande parte foi dos liberais do Partido Liberal foram para o Partido Republicano Paulista. Quando o Partido Republicano Paulista fica muito tempo no poder, quando os liberais ficam muito tempo no poder, eles acabam se tornando conservadores. Por que eles se tornam conservadores? Eles se tornam conservadores porque depois de tantas mudanças que eles conseguiram fazer, eles não querem mais mudança. Eles querem permanecer como que está. Então, o conservador, a ideologia conservadora gosta de manter o quê? Como que está. Conservar o status quo. Manter o padrão como que está acontecendo no Brasil. Então, o Partido Republicano Paulista vai se endireitando, virando mais conservador. E isso dá margem para a criação da Aliança Liberal, do Getúlio Vargas, fazendo a Revolução de 30, com novas ideias liberais e até sociais, até trabalhistas mais tarde, né? Aí depois é esse partido que vai começando a ter destaque no liberalismo. E também, mais tarde, no trabalhismo, que o trabalhismo tem uma raiz um pouco também liberal. Depois de ter democratizado de novo, em 1945, dois partidos também entram nesse jogo liberal, que é o PSD, que é um grande partido de centrão daquela época, o famoso centrão mesmo, e a UDN, que é outro partido também liberal. Mas claro que eles têm as suas diferenças. Como falei, o PSD era um liberal democrata. É um liberal mais equilibrado, sabe? E bem centrão mesmo, que eles e o PSD, que era um liberal democrata, se aliava até muito com Getúlio Vargas e com o PTB. E a UDN era mais do liberalismo conservador e depois adotando também algumas pautas neoliberais, forçando o termo, né? Porque o neoliberalismo vem mais pra frente. Mas eram tipo os neoliberais de hoje, sabe? Mas lá era denominado liberalismo conservador. Era um liberalismo econômico. Eles adoravam aquele liberalismo econômico. E depois, ditadura, a ideologia liberal fica dentro do MDB e fica até hoje. E na tabela que eu vou te mostrar por aqui, é como que está atualmente. Os partidos estão muito mais no liberalismo democrata, que é o liberalismo equilibrado, sabe? É um liberalismo que às vezes vai pro conservador, depois vai pro social. Eles vão mudando de acordo com o tempo. Por isso que o pessoal fala muito do centrão, mas o centrão é liberal, eles vão indo pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E alguns partidos pequenos aproveitam isso para poder fazer essas alianças. Então, alguns partidos que vão estar nessa tabela podem ser partidos, tipo, chamados partidos de aluguéis, que são só partidos de legenda, sabe? Não são partidos que vão ter uma ideologia definida, até o liberalismo definido, não. Mas por não terem essa ideologia definida, e às vezes muito mais regionalistas, muito mais municipalistas, eles acabam encaixando no liberalismo, porque uma hora eles vão para um lado, para o outro. O liberalismo é uma das ideologias mais permeáveis, mais voláteis, sabe? Eles vão para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O liberal é o centro da política, sabe? Ele é aquele centro que às vezes cai para um lado, cai para o outro, cai para o lado, cai para o outro. E quem teve um grande protagonismo, que agora caiu muito, era o PSDB. O PSDB é um partido liberal. Ele é tanto liberal na economia, né? Liberalismo econômico, como te expliquei, sem intervenção do Estado, quanto também no começo. Atualmente nem tanto, mas no começo ele era liberal também social, que é o quê? Ele acreditava nos direitos das minorias,
até nas pautas mais polêmicas, como o aborto. Eles acreditavam numa leve permissão, sabe? No começo, Fernando Henrique no começo e tal. Mas depois, eles foram vendo que precisavam convencer mais eleitorado, foram mais indo pro conservadorismo um pouquinho. Por isso que eles deixam de ser liberais sociais, que é do lado esquerdo, que eu vou te mostrar, que tá ali, o Cidadania, o PV, Solidariedade. Esses partidos estão no liberalismo social. Eles saíram, então o PSDB saiu dali pro centro. O MDB, a mesma coisa. O MDB abarcava muitas figuras de esquerda na ditadura militar. Porque eles não podiam ter outro partido político de esquerda. Então eles foram aos poucos indo pro centro, sabe? Negociando tanto com a direita quanto com a esquerda. E isso é natural do liberalismo. E eu acho que é isso que é o liberalismo brasileiro. É um liberalismo que democrata, os liberais são democratas. O liberalismo e o autoritarismo geralmente não combinam, só combinam quando estão na fase mais extremada, ideológica, bem forte, sabe? Bem difícil. E também, esse neoliberalismo tem poucos partidos que representam essas ideias. Eu coloquei o MBL, mesmo o MBL não sendo um partido, futuramente ele pode ser um partido, que eles estão querendo colocar comissão, mas eles são os partidos mais neoliberais, que eles acreditam mais no liberalismo econômico, naquela questão da eficiência na economia, o Estado gastador, Estado corrupto. O Novo também tinha essa ideia no começo, só que eles foram se aliando ao Bolsonaro e foram se jogando muito mais para um conservadorismo. E mais tarde até posso falar também sobre o reacionarismo, que vai abarcando alguns partidos políticos. E o PP, que eu coloquei ali também, ele também pula de um lado pro outro. O PP também é um partido mais pro centro da política. Mas ele, por estar muito historicamente ligado também ao antigo Arena, o partido da ditadura, ele tem muitos quadros ainda conservadores. E eu acho que é isso que eu tenho que explicar sobre o liberalismo no Brasil, o liberalismo no mundo. Siga ou vamos politizar? Para politizar mais essa sociedade. Vamos politizar!